Olá meus amigos, Mateus de Castro aqui, o Papista. Continuar com essa série de perguntas e respostas. Passei um tempo aqui um pouco difícil ainda, mas vamos retomar que a palavra tem que ser passada. Hoje eu vou responder duas perguntas do amigo Caio Soares. Ele fez duas perguntas muito boas, muito importantes, tanto para o estudo bíblico como para quem está se iniciando, está saindo da catequese, está entrando também. Uma pergunta é um pouco mais profunda, aí a outra é mais simples. Vamos começar pela mais difícil. É uma pergunta fundamental para todos nós. Ele pede para explicar melhor o versículo 26 do segundo capítulo da Epístola de São Tiago. Esse é um versículo muito importante para o cristianismo, e ele é um versículo que confirma a doutrina católica. Tiago 2,26, então, quer dizer, ele é fundamental para a teologia da igreja. Ele fala sobre a justificação pelas obras. O que é isso? Pela caridade. As suas obras de caridade têm um papel na sua salvação. Não só nesse versículo, mas é um dos grandes temas da carta de São Tiago, o bispo de Jerusalém. Então São Tiago ele exorta o povo de Deus a colocar a fé em prática. É uma coisa que eu sempre falo nos meus escritos, para quem já leu qualquer coisa minha, certamente está lendo, que é a vivência da fé. Não basta só ter fé, mas é a vivência da fé, que é a essência do amor pregado por Cristo. A fé em Cristo é o amor, e o amor em prática é a caridade. Que é isso, caridade é isso, amor. São Tiago explica como o cristão então precisa das obras para demonstrar o seu amor pela lei, os mandamentos do amor de Cristo. Isso naturalmente nos leva para a questão da justificação. A justificação é um termo teológico, é um conceito usado sobre como os nossos pecados são justificados para que nós alcancemos a salvação. Então a igreja ela se baseia nas escrituras, sim, ela se baseia nas escrituras e no entendimento da igreja presente, que vem tanto das escrituras como na sagrada tradição, vindo diretamente dos apóstolos. Segundo as escrituras, nós somos, sim, justificados pela fé em Cristo, mas não apenas pela fé. Então, simplesmente ter fé em Cristo, então estamos salvos. Não é isso que as escrituras pregam, de forma nenhuma. Então nós somos sim justificados pela fé, mas não somente pela fé. A fé deve ser vivida e colocada em prática, em obras, para ela ser uma fé vivida. Então nós somos justificados pela fé, como eu já falei, mas as obras sim são parte da justificação. Essa carta foi um problema seríssimo para Martinho Lutero. Quando ele se rebela contra a igreja, Lutero cria, então, as suas próprias interpretações. Então, quer dizer, contra o poder da igreja, como ele e tantos outros falam, ele, então, coloca sobre as escrituras todo o peso da palavra de Cristo. A igreja acredita que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, é sustentada pelo tripé das escrituras, da sagrada tradição, como Cristo fala diversas vezes, os apóstolos falam diversas vezes sobre o valor da tradição, e o magistério da igreja como o único intérprete válido vindo dos apóstolos do mandato que Deus deu aos apóstolos para assim fazer. Então, desse ponto em diante, Lutero, o que ele cria? Ele cria a ideia de uma interpretação pessoal. No final das contas, é isso que ele está criando. Uma visão de uma interpretação pessoal das Escrituras. O resultado são essas mais de 30 mil denominações protestantes, cada uma tirando uma conclusão diferente. Então você vê questões como o batismo, uma denominação fala que é uma coisa, outra denominação fala que é outra, as duas não podem estar certas. Então isso é um problema, para a visão de que você pode ser um intérprete, qualquer um pode ser um intérprete legítimo, verdadeiro das Escrituras. Alguns vão dizer, não, mas essas coisas não são tão importantes, mas são fundamentais. Você não pode ter uma coisa fundamental como o batismo, por exemplo, com dúvidas, cada um dizendo uma coisa. É muito importante. Então você precisa sim de um intérprete final, que é a Igreja Católica. Então, uma dessas bases do protestantismo é a doutrina chamada de sola fide,
que significa somente pela fé. O outro é sola escritura, somente pelas escrituras, tá? Que não é um conceito bíblico, ou seja, você diz que as escrituras são as únicas bases, e esse conceito não está nas escrituras, você tem uma contradição. Mas não vem ao caso agora. A gente está examinando o conceito de sola fide, somente pela fé. E é exatamente sobre esse ponto que Lutero se baseia, por exemplo, em outras passagens. Ele vai se basear principalmente, uma das bases que ele vai usar é a carta de São Paulo aos Romanos, mais especificamente no capítulo 3, os versículos 27 e 28 vão ser fundamentais para a doutrina de Lutero. Então, por quê? Porque São Paulo está dizendo que o homem é justificado pela fé, e sem obras da lei. Então Lutero pegou essa expressão e, ao contrário do que a igreja diz desde os apóstolos, a última vez que isso tinha sido confirmado, tinha sido pouco tempo antes de Lutero, foi por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino especificamente volta a essa expressão e explica sobre o que está se falando. Mais uma vez, ele não inventa nada, ele se baseia, obviamente, nas escrituras, no conhecimento da igreja e dos apóstolos. Mas a igreja sempre age assim, ela vai confirmando as coisas ao longo do tempo. E às vezes a pessoa diz, não, isso é uma coisa que foi inventada na Idade Média, é uma coisa, não é. A igreja confirma isso diversas vezes. Como muito da doutrina de Trento, por exemplo, não é uma invenção em Trento, é uma confirmação, novamente, do que sempre foi tratado. É assim que a igreja sempre fez. A última das confirmações tinha sido com Santo Tomás de Aquino, por acaso especificamente sobre isso. Lutero, então, ele contraria esse entendimento sobre o que São Paulo queria dizer, sobre o que significava especificamente obras da lei. Então, com essas passagens colocadas em seu devido contexto, isso é muito importante. Texto sem contexto é pretexto. Okay? Então você precisa colocar dentro do seu contexto, e não simplesmente citar essa passagem. Então a expressão obras da lei usadas por São Paulo, elas não querem dizer obras de caridade. Elas não querem dizer obras de caridade. O Lutero diz então que São Paulo estaria dizendo que obras de caridade não tem nenhum valor na justificação. Não é verdade. São Paulo, o que ele está dizendo aqui? Essas obras da lei, ele também não está falando sobre a lei divina, os mandamentos. Ele está se referindo especificamente às leis de pureza, e as leis secundárias, as prescrições legais, todas essas leis que você vai encontrar principalmente no livro do Levítico e no livro do Deuteronômio. Essas prescrições legais, em Cristo, são cumpridas, elas não são mais necessárias. Então você fica com a lei, fica sim com os mandamentos. Jesus diz, eu não vim para quebrar a lei. Ele veio para cumprir a lei. É o que é a lei, é os mandamentos. Agora, as leis de pureza, essas outras leis, elas caem em Cristo. Elas acabam, elas terminam a sua validade. Então São Paulo está dizendo aqui é que o homem vai ser justificado pela fé em Cristo, que na fé em Cristo, essa prática das leis de pureza, elas palidecem frente ao que é. Agora, isso não significa de forma nenhuma que ele não dê valor para as obras de caridade. Por exemplo, no capítulo anterior, na carta aos Romanos 2, no versículo 6, ele está dizendo 5 e 6, ele está dizendo que Deus vai fazer um julgamento justo, e a gente vai ver isso depois especificamente sobre o julgamento final, que ele diz que o julgamento de Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Isso no capítulo anterior. Então, quer dizer, você tem que colocar o que São Paulo está falando em contexto. Se ele acabou de dizer que Deus vai julgar e recompensar cada um por suas obras, ele não pode estar chamando aqui de obras da lei, de obras de caridade. Então ele está se referindo, obviamente, o que todo o intérprete, tanto judaico quanto cristão na época, sabia do que ele estava falando. Enquanto ele está falando aqui nos versículos 27 e 28 do capítulo 3, ele está se referindo a essas leis de pureza. Essas sim caíram e não têm mais validade. Então, quer dizer, os mandamentos permanecem, as leis de pureza e todas essas caem. São Paulo quer dizer especificamente que a observância dessas leis de pureza não tem mais qualquer ação sobre a nossa salvação. Então, por exemplo, toda essa lei de pureza animal, de sacrificial,
elas não têm, se você pode praticá-las à vontade, elas não têm nenhum efeito sobre a sua salvação, por isso que elas são irrelevantes e terminam, elas palidecem frente aos sacramentos de Cristo, daí para frente. É isso que São Paulo quer dizer. Mas a fé em Cristo e as obras da caridade, sim, são parte da nossa salvação, exatamente porque elas são fundamentais e as outras palidecem perto delas. Então, de fato, na verdade, você tem que ver uma coisa. A expressão salvo somente pela fé, ela aparece uma vez nas Escrituras, mas não assim. Em Tiago, se a gente voltar para a Epístola de São Tiago, no versículo 24, ele diz que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É o único momento em que a expressão somente pela fé aparece, ela tem um não antes. Não somente pela fé. Nesse versículo de Tiago, Tiago 2,24. Então, quer dizer, esse princípio, esse baseado, não tem nenhum sentido. Não por acaso, Lutero, ele detestava a carta de São Tiago. Ele deu 1000 nomes horríveis. Um deles era simplesmente que é uma epístola de palha. Alguma coisa que você não serve para nada, voa com o vento, porque não significa nada. Quer dizer, como a epístola não se encaixava nas novas doutrinas que Lutero estava criando, então ele achava melhor tirá-las. Quer dizer, ele quis retirar das Escrituras, ele queria. Muitos reformadores tentaram impedi-los. Na verdade, alguns reformadores depois até tiraram momentaneamente, outros tiveram falando, não, peraí, também não se pode tirar um livro sagrado, como é que você pode dizer agora? Quer dizer, é uma tremenda pretensão, é uma pretensão terrível, demoníaca, você dizer, não, olha só, se isso não se encaixa com a minha teologia, a minha que é certa, eu que sei a vontade de Deus, depois de 1500 anos, eu sei a vontade de Deus, uma coisa que não se encaixa com o que a Bíblia diz, mas mesmo assim ele diz, então a gente tira um livro sagrado, ou não considera. Impedido, quer dizer, um ego fora de controle. Impedido de fazer isso, então Lutero começa na verdade, Lutero, a primeira tradução que Lutero faz da Bíblia, ele adultera essas passagens. Isso é um fato histórico, não é um chute, não é boato, é um fato histórico. Você consegue achar cópias dessas escrituras falsificadas, dessa falsa Bíblia, que adulterações de Lutero, porque ele dizia, não, que isso aqui, na verdade, é que funciona, isso aqui é que é a verdade, isso aqui, ele estava errado. É uma coisa terrível, né? Então ele, mais tarde, quando fala, não, calma, Lutero, a gente tem que arranjar uma outra forma, então começam os malabarismos retóricos, para tentar justificar o injustificável. O fato é que essa doutrina de sola fide não é bíblica. De forma alguma ela é bíblica. Pelo contrário, as Escrituras contradizem isso. Você tem duas passagens, você tem diversas passagens, na verdade, que vão ser contradizer essa doutrina de Lutero. Mas eu acho que é bom citar algumas. Por exemplo, você vai ver em Mateus, no Evangelho, Mateus 16, 27, Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda, que há de vir na glória do Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. De acordo com as suas obras. E, mais uma vez, você vai ter um outro momento, que eu acho que esse momento é muito importante citar, que você quase no final da Bíblia, você vai ter no Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 20, já está falando sobre o julgamento final. Então ele diz que, então, Deus, Jesus Cristo, vai abrir o livro da vida. Então quando ele abre o livro da vida, ele diz, abre o livro da vida e dele os mortos foram então julgados conforme as suas obras. Por suas obras os mortos são julgados no livro da vida. Então, no julgamento final, o que vai valer ali? As obras. Porque as obras são o reflexo da fé. Se você está fazendo obras de caridade, isso é um reflexo da sua fé em Cristo. Você prova a sua fé por isso. Então, por todas as Escrituras, isso significa, em todas essas passagens, a expressão é a mesma. A expressão em grego é ergon, que, para além de qualquer dúvida, ela significa trabalhos, trabalho, atos, obras, nesse caso como trabalhos, obras de caridade.
Tá? Então, quer dizer, de novo, a doutrina de sola fide não é bíblica. Tá? A Bíblia, em todos os momentos, vai reiterar como você é salvo, sim, pelas obras. Tá? Você ainda tem uma outra evidência fundamental para o estudo bíblico, que é uma fonte extra-bíblica. Tá? O estudo bíblico sério deve levar em conta o uso de palavras e expressões em seu devido contexto histórico. Então, como é que você estuda a Bíblia em nível acadêmico? Tá? Você vai pegar a Bíblia e fazer um trabalho difícil. Cada expressão, você vai pesquisar a tradução, pegar todas as fontes possíveis da época, tá? As fontes cristãs, não cristãs, para ver como essa palavra aparece em que contexto. Tá? É assim que você faz. É difícil, é lento, pode ser chato, mas é assim, tá? Que você pesquisa. Então, a questão então, para você fazer um estudo bíblico sério, você precisa pegar essas expressões e colocar em seu devido contexto. Aliás, um dos grandes pesquisadores disso foi até no século XX, foi um protestante chamado Joaquim Jeremias. Ele é muito citado pelo Papa Bento XVI, porque o trabalho dele é fundamental. É daquelas pessoas que ele encontra certas coisas, eu não sei como ele não se converte, porque ele prova a doutrina católica o tempo inteiro. Por que não se converte? Não é comigo. Mas o trabalho dele é brilhante, que é exatamente fazendo isso. Pegando as expressões, ele trabalha mais com o Novo Testamento, tá? O grego, mas é o tipo de trabalho que a gente está falando. E não tanto com o Antigo Testamento, mas no caso aqui a gente está falando basicamente do Novo Testamento. Então, mas sobre obras da lei, a expressão obras da lei só aparece na época de Cristo, inscrito na época de Cristo, só aparece em um outro lugar. Tá? Ela não aparece, é uma expressão curiosa, tá? Que ela só aparece bíblica. Até 1940 e poucos, ela não existia outra fonte conhecida para obras da lei na época de Cristo, tá? Na tradição judaica na época de Cristo. Lá pela década de 40 foram descobertos os famosos pergaminhos do Mar Morto, tá? Em Qumran, tá? Um lugar de escavações onde encontraram, tá, um monte de documentos. Foi uma coisa que nunca tinha se visto, há muito tempo não se via tanto, não sei se em outra vez tantos documentos foram encontrados. E são muitos, e a maioria deles acho que já foi colocada para o público, para os acadêmicos, nem todos ainda. E um deles, desses documentos, ele é classificado como 4MMT. M de Mateus, M de Maria, T de Tatu. 4MMT. Tá? Essa é a classificação do documento. É uma sigla que não vem ao caso agora. Tá? Esse é um dos documentos dos essênios, tá? Que era uma das tribos judaicas da época. Tá? Entre eles você tinha os fariseus, os saduceus, você tinha os essênios. Tá? Você não ouve falar muito dos essênios porque os essênios eles viviam quase uma vida monástica. Eles não viviam nas cidades, eles não se misturavam, eles eram rigoristas, tá? Ou seja, eles viviam no todo rigor, ele achava que tudo aquilo resto era depravação. Tá? Então, muita gente tenta colocar os essênios como uma tribo proto-monástica. A ideia do monasticismo teria evoluído também deles. Tá? Eles eram eremitas, mais propriamente. Tá? Eles viviam no deserto em comunidades só de homens, longe das cidades que eles viam como depravadas. Mas eles, por exemplo, uma das coisas que eles tinham é uma versão da Bíblia, que a versão das escrituras judaicas que eles tinham era muito mais parecida com a Septuaginta. Tá? Era uma versão que incluía todos os livros que os católicos usam, menos o livro de Esther, porque eles não gostavam do que tinha no livro de Esther. Mas isso é coisa, eu já escrevi sobre isso, coisa para outro momento. Tá? Mas nesse documento, 4MMT, os essênios documentaram um único uso da expressão obras da lei, fora das escrituras. Tá? Esse documento descreve especificamente obras da lei como o cumprimento das leis de pureza, aquilo que a igreja sempre falou. Tá? É uma listagem sobre coisas que você tinha que cumprir, para não tocar em cachorros, não tocar nisso, fazer aquilo. Eles tinham rituais de banhos, de se limpar. Até encontraram alguns desses lugares que eles entravam por um lado e saíam por um outro, de banhos dos essênios. E esse documento fala especificamente obras da lei sobre as leis de pureza, tá? Dos essênios. Esse é o único documento da época em que essa expressão é usada. Então, gente, por honestidade intelectual, não só o exame das escrituras, como as fontes externas da época, tá? Você tem que concluir que a ideia de Lutero
sobre o que significava obras da lei, como citadas na carta de São Paulo aos Romanos, não se referem nem aos mandamentos, claro, e nem à caridade. Elas se referem especificamente às leis de pureza. Então essas leis de pureza não fazem parte da nossa salvação em Jesus Cristo. Elas são meras sombras da realidade divina, cuja graça nos salva pela fé e obras da caridade, que sim, como ensina São Tiago, como nós vimos, e todos os outros livros sagrados, essas obras são sim parte da nossa salvação. Então espero que isso seja muito útil para todos. A outra pergunta que o Caio fez foi sobre qual a ordem comum para estudos bíblicos. Ele diz que ele está terminando a catequese e queria se aprofundar mais. Mas cada livro da Bíblia, segundo ele, é um mundo novo, e é mesmo. É melhor ter alguns livros base antes, de iniciar a leitura bíblica, como fazer. Então, olha, eu confesso não ser a melhor pessoa para responder sobre estudo catequético, estudo base. Tem gente muito melhor do que eu para isso. Mas, que é uma coisa tão importante, é uma certa vergonha minha, mas é verdade. Então, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a Bíblia, sem dúvida, é um livro muito complicado. São 73 livros, muitos com estilos diferentes. Deus é o autor primário, mas ele coopera com o homem para escrever durante milhares de anos, muitos estilos. São livros difíceis. Então é difícil ler a Bíblia como você lê um livro moderno, quer dizer, começando aqui da primeira página 1 e indo até o final. Não é fácil mesmo. Você vai ver tanta coisa diferente que você às vezes se pergunta, caramba, o que é isso? Então, seguindo a tradição judaica, que agrupa livros como os livros históricos, livros sapienciais e os livros proféticos juntos, torna ainda mais difícil a leitura do começo ao fim, porque você para de ler história, propriamente dita, e começa a ler salmos, começa a ler, um monte de literatura sapiencial, provérbios, e você pensa, caramba, ok, mas onde isso se encaixa? De onde vem isso? Acabou a história, agora essa parte. Aí entram os profetas, você não está entendendo bem também. Então, quer dizer, você precisa de alguma ajuda realmente para ler isso. Então, é claro, eu vou recomendar o meu curso, Como Ler a Bíblia, a Teologia da Aliança. Não é só por fazer um jabá aqui do meu curso, mas porque é sim necessário uma chave interpretativa exatamente para você descobrir como tudo isso se encaixa. E eu estou convencido de que a teologia da aliança é realmente a chave para se entender as escrituras. Então, mas de qualquer forma, se você quer começar a ler um livro, aprender por livro nesse ponto é sempre mais difícil. É bom você ter um guia, alguma coisa para te guiar. Mas você tem sim boas fontes. Por exemplo, você tem um curso muito bom e muito simples de acompanhar, que é a coleção do Instituto Mater Ecclesiae. Eles têm livros fenomenais, para você aprender como ler a Bíblia, entender as Escrituras, teologia em geral, história da igreja, uma coleção maravilhosa que você compra pela internet, E eu vou botar, se eu não esquecer, eu vou botar na página do YouTube embaixo o nome. Você tem comentários bíblicos, que isso é uma coisa que você deve ver depois. Eu acho que você se familiarizar um pouquinho com as escrituras, mas você tem a coleção do Dr. Scott Hahn, que ainda não está completa, mas é espetacular, todo mundo devia ter e ler, mas é uma coisa que você precisa se familiarizar um pouco antes para se debruçar numa coisa um pouco mais complexa. Você tem outros comentários bíblicos, você deve sempre ter certeza que eles são católicos, para você não ter tipo de erro como o Lutero fez com essas questões. Mas esses eu recomendo se você já tiver alguma experiência. Agora, sobre a Bíblia mesmo, muita gente recomenda ler primeiro o Novo Testamento, que é uma coisa que todo mundo está mais ou menos familiarizado, e depois ir para o Antigo Testamento. Não é uma coisa ruim. Eu, particularmente, eu não recomendo assim, quando eu falo para as pessoas. Eu acho que a pessoa deve fazer um esforço para ler a Bíblia do começo ao fim. Pelo menos para que esses livros pareçam familiares a você. Quando você for ler os estudos, eles já pareçam familiares. A pessoa, você vê um estudo e diz, olha, no livro do Juízes, você fala, que livro do Juízes? O que é isso? Do que ele está falando? Então, no mínimo, você lê e fala, ok, eu já li isso, deixa eu ver se eu consigo me familiarizar com o que ela está dizendo e falar, então é isso que está dizendo. Então, quer dizer, mesmo que você não entenda direito, eu recomendo que você leia a Bíblia inteira como um livro. Eu recomendo também que você pode intercalar as leituras como é feita na Santa Missa, como a igreja
ensina a gente a entender a Bíblia. Isso é tão importante. Eu publico sempre a reflexão dominical, é exatamente por isso. Porque na Santa Missa nós somos levados a entender a Bíblia com uma leitura do Antigo Testamento, um salmo e uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho. É assim que eu acho que vocês deveriam ler, na dúvida, sem estudar, mas para se familiarizar, as Escrituras. Há uma parte um pouco maior do Antigo Testamento, talvez, há uma parte um pouco menor do Antigo Testamento, e se der um salmo. Então, e depois, sim, comprar livros, comentários, tá, o que você puder. Não deixa de dar valor, tá, talvez botar em primeiro lugar os comentários dos pais da igreja, como Santo Agostinho, São João Crisóstomo e tantos outros. Tá? É muito difícil aprender só por livros. Eu recomendo um curso, um guia. Tá? Claro que eu recomendo o meu curso, mas não só por causa do jabá, porque eu realmente acho que ele vai ajudar muita gente a entender as Escrituras. Tá? Então há outros que vão ajudar também dessa forma. Eu espero que isso tenha ajudado a todos. Tá? Fiquem com Deus, em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.